Boa noite a todos. Eu espero que quem estiver acompanhando esteja gostando dos meus vídeos, assim como eu tenho gostado de fazê-los. Isso aqui é uma tentativa de me aprimorar nas pequenas coisas, na edição de vídeo, na minha comunicação mesmo, social, entende? E uma forma artística de me expressar. Se vier coisa boa com isso, que seja, não é mesmo? Estamos aqui para evoluir, não estamos aqui para nos atrofiar, não é mesmo? Então, sem mais demandas, eu quero dizer, eu quero falar sobre a série Monsters, que está na Netflix, e dizer que eu me surpreendi por um ângulo, não pela história em si, não que não seja boa, eu gostei da história, mas a minha intenção não era nem falar da história, que é sobre dois irmãos. Eu acho que não é spoiler falar isso, né? Porque é um caso que ficou famoso pelo que aconteceu mesmo, mas tem muito desenrolar essa história. Dentro da própria história tem muito desenrolar. Fala da sexualidade dos dois irmãos, fala do temperamento dos pais deles, fala do profissionalismo da advogada de defesa, sobre arrependimentos do advogado de acusação e até sobre o lado do psiquiatra deles, ou psicólogo, não sei. Porque foi através de muitos moles e muitas reviravoltas que calharam deles se acusarem, né? Aí eu fico pensando, quem sou eu para falar, né? Mas também dá assim uma reflexão sobre o mole, a oportunidade que não aproveitamos de ficar quieto em certos aspectos, né? Porque por um ou outro falar demais que o crime veio à tona, foi revelado, eu observo isso também, né? Se vocês gostarem da história, se vocês se interessarem, vocês vão ver isso. Tem muitos momentos assim que eles perderam a oportunidade de ficar quieto. Mas o que mais me chamou a atenção nessa série, mais uma vez falando, não que não seja boa, ela é boa, eu gostei, eu pelo menos gostei, não tenho nada que falar dela, mas o que mais me chamou a atenção foi a trilha musical, a trilha sonora dela. A música remete muito aos anos 80, 90. Tem músicas muito nostálgicas lá, inclusive de uma dupla que supostamente era muito boa, né? Que é o Milli Vanilli. O Milli Vanilli chegou a ter, eles chegaram ao absurdo de ganharem o Grammy Latino, sendo que não eram eles que cantavam. E aí eu fico pensando, eles bem dizer, até hoje são conhecidos como uma fraude musical, porque só um deles que cantava, mas o que vendiam é que os dois cantavam, tal. Mas eu tô falando que só um deles cantava, só um deles tinha talento musical para cantar, o outro não cantava nada. Inclusive um deles faleceu, né? O outro canta até hoje, mas não tem aquele sucesso. Agora, o sucesso deles dois que foi montado foi uma coisa estrondosa, né? Inclusive as músicas são ótimas, são sensacionais. É aquela musiquinha que para tu ouvir
na hora daquele love com a namorada, né? Poxa, são ótimas músicas, são ótimas. Eu recomendo mesmo que todo mundo saiba que não eram eles que cantavam, foi uma coisa totalmente montada. Tinha uma banda que cantava, né? Era o famoso playback. Era uma bandinha que cantava e eles só ali interpretavam ali. Só que isso me vem um questionamento que tem muitos artistas aí que até hoje pegam no playback. Tem vários flagas aí e não dá nada pra eles. Por que que eles foram escrachados? Deve ser aquela mesma questão que todo mundo tem, né? Tem gente que lá no meu serviço, um cara pegou o cracudo roubando do lado de fora a luminária. O cracudo foi solto no mesmo dia e ainda voltou para debochar do guarda. É, entendi. Enquanto tem gente que rouba comida e trancam ele na cela e jogam a chave fora praticamente. Como é que pode isso? Como pode? Como pode, Brasil? Então, mas voltando à série, não é só o Milli Vanilli, são várias músicas assim que dão aquela nostalgia, né? Que quem ouviu, ouviu, mas é puro saudosismo. São várias músicas boas, foram selecionadas a dedo. E nossa, muita música bonita. Bem, eu pelo menos gostei da maioria delas. Dá pra você viajar. A trilha sonora foi muito bem feita, na minha opinião. Tem sempre um que discorda, não é isso tudo, não sei o que e tal. Pô, mas eu achei bacana, não sei se foi gosto do diretor. Eu não sei se ele soube escolher bem um cara que cuida do. Eu não sei quem cuida dessa parte da sonoridade. Pô, mas às vezes é bom, né? Às vezes é um cara bom que se destaca também. E o cara não tá fazendo nada, tem que pagar um boleto, chamam ele, ele faz. Mas, na minha opinião, isso foi o que mais se destacou da série. Na minha opinião, assim, me chamou a atenção de primeira. Porque a série, como eu vou dizer, é muito boa. Não é uma coisa assim que você olha, é só mais uma história. Não, não. Tem várias vertentes. Como eu falei, tem a sexualidade dos dois irmãos. Tem o lado dos pais deles. Fala um pouco dos dois irmãos, fala um pouco dos pais dele, fala um pouco de personagens ali coadjuvantes, até de uma maluca lá que eu nem sei por que deram algum destaque para ela. É uma maluca que dessas pessoas que ela não tem muitos objetivos, aí qualquer um que cola com ela já vira o objetivo de vida dela. Alguma coisa desse tipo aí. Eu acho inclusive curioso a psicologia da mãe deles também, que tô esperando para ver se vai falar um pouco. Porque depois que para de focar um pouquinho nele, foca nos personagens em volta. E isso é muito interessante também, porque o ser humano em si tem muitas camadas, né? Tem pessoas que, assim, todo mundo tem sua história. Às vezes aquele seu vizinho de temperamento fechado tem uma história que você não sabe o porquê que o levou a ter aquele comportamento fechado, né? Eu, por exemplo, poderia ser esse vizinho de temperamento fechado, porque hoje eu fui xingado porque uma mulher foi atacada por cachorro do meu irmão, né? Ela veio me xingar como se eu fosse dono do cachorro. Ela pode estar certa de reclamar porque
ela pode estar muito certa de reclamar porque o cachorro não tem que atacar ninguém, o cachorro não tem que estar fora de casa, né? Mas ela tá erradíssima em xingar uma pessoa que não tem nada a ver com isso e que não pode fazer nada contra isso. Eu não posso fazer nada. Por quê? Ele é do tipo de pessoa que, se você for fazer uma coisa, eu vou trancar o cachorro aqui, o cachorro, ele vai falar que o cachorro não é meu, é dele, e acabou. E ele vai estar certo, o cachorro não é meu, né? Então eu só posso repassar pro dono, ó. Fala com o dono, que o dono vai tomar uma providência. Se eu fosse o dono, eu tomaria uma providência, mas eu não sou. Enfim, vamos parar de falar de mim. Às vezes a pessoa que tem o temperamento fechado tem uma história. Até aquela mulher nojenta da sua rua que não fala com ninguém. Ela ouviu muita piadinha de homem, cantadinha de homem, foi até de repente forçado a alguma coisa. Sendo que, mais uma vez, eu falo que eu não tenho nada a ver com ela. Mas é uma história. Aquela pessoa simpática, ela já tem uma skill de ser simpática. Aquela pessoa mais tranquila tem uma skill de ser mais tranquila. E eu gostei disso da série, que não ficou só nos protagonistas, ficou rodando, entendeu? Eu inclusive suspeito não, né? Eu achei o comportamento da mãe deles um pouco interessante também. Eu achei comportamento assim, que ela tem alguma coisa assim, é uma mulher fechada, né? Fechada, teve que aturar a traição do marido e tal, mas é meio... Até ela tem camadas. Acho interessante que a maioria ali tem suas camadas, né? Assim como todo ser humano. Ninguém é aquilo ali que você está vendo, só aquilo ali. As pessoas são mais que aquilo, né? E teve toda uma história para eles serem assim, além de ser umas merda de um riquinho, eles serem os monstros de fazer o que fizeram com os pais, né? Pelo menos na versão deles, né? Na versão deles. Isso não sei se justificaria muito. Tem gente que passa por pior, mas aí é aquilo, né? Cada caso é um caso. Tem gente que foi pisoteada pelos pais a vida toda e se torna ótimo pai, ótima mãe, né? E tem gente que só sofreu uma coisinha e arrasta aquilo pro resto da vida e pisoteia quem tá em volta. Entende? É uma coisa assim. Mas a série eu achei interessante por isso. Pela duas coisas para mim que foram pesadas na série, pesadas assim em termos de chamar a atenção, de ser interessante, foi que a maioria dos personagens centrais tem camadas. Eles não têm assim uma história. Eles não são assim só step apoio para os irmãos, para os principais. Eles têm mais coisa ali. Entendi. E a trilha sonora, cara? A trilha sonora é uma viagem. Entende? Nossa, é uma trilha sonora muito bonita. Milli Vanilli é tudo. Inclusive, acho que eu vou baixar algumas músicas deles, né? Mesmo sabendo que eles tiveram aquela vergonha, né? Fazer o quê? Mas, enfim, é isso que eu tenho para comentar. Ótima série, recomendo. Tô maratonando, né? Com moderação, que eu tenho outras coisas para fazer também. Mas eu recomendo, é ótima série. Assista Monsters.